Bom dia, galera. Vamos iniciar aqui mais uma videoaula. O nosso assunto de hoje vai ser estudo, né, do triângulo retângulo. O que é que nós vamos ver dentro do triângulo retângulo? Vamos ver o teorema de Pitágoras e as relações métricas que geram dentro desse triângulo retângulo. Primeiro, vamos ver o conceito e definir aqui o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras nos diz que a soma dos quadrados do cateto de um triângulo retângulo vai ser igual à medida da sua hipotenusa. Aqui nós temos a fórmula, que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E temos aqui alguns termos desse triângulo retângulo. Primeiro, o lado A aqui, que é o azinho menor, é chamado de hipotenusa. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. O lado B, a gente tem um dos catetos, que é o cateto oposto à hipotenusa. E o lado C aqui, né, o Czinho pequeno, a gente tem um outro cateto, que é o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está ali mais próximo da hipotenusa. Então, a soma desses dois lados, né, do lado B e do lado C ao quadrado, vai ser igual a hipotenusa ao quadrado. Vamos ver um exemplo aqui para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona esse teorema de Pitágoras. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada em relação ao solo. Ele percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. Então, eu tenho aqui, ó, faz de conta que aqui é o nosso desenho do avião, né, que a gente fez. Então, eu tenho que o meu avião, ele subiu aqui, né, ele estava no solo e foi subindo 5.000 metros. Aqui é a distância, né, que tinha do solo quando ele subiu. E o lado que eu quero saber é esse lado aqui, ó, que é o lado da altura. Então, a gente formou um triângulo retângulo. E aí, vamos aplicar aquela fórmula do teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, então, eu tenho 5.000. Igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. B é o valor que eu quero encontrar, que eu não sei quanto que é, então, vai permanecer lá o meu x ao quadrado. E o meu c é 3.000 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, eu encontrei 25 milhões. X ao quadrado, que eu não sei quanto é, então eu não mexo, e 9 milhões. Agora, para eu encontrar essa equação aqui, eu preciso isolar o meu x, que foi o que eu fiz aqui na terceira linha. Então, eu coloquei 25 milhões menos 9 milhões é igual a 16, desculpa, é igual a x ao quadrado, já estou me antecipando. Então, meu x ao quadrado vai ser 16 milhões. Se de um lado eu tenho potência, para eu tirar essa potência, né, para eu reverter essa potência, eu tenho que aplicar raiz nos dois lados. Então, eu passo a raiz aqui e passo a raiz aqui. Desse lado, eu elimino, né, porque o meu índice e o meu expoente são iguais. E desse lado, eu calculo a raiz quadrada de 16 milhões. A raiz quadrada de 16 milhões é 4.000. Então, o meu x vale 4.000. A altura que o avião subiu foi 4.000 metros. Vamos ver outro exemplo. Determine o valor de x no triângulo retângulo abaixo. Então, eu tenho aqui a medida da minha hipotenusa, né? Eu tenho raiz de 54. O meu cateto, um dos meus catetos é 3 raiz de 2 e o outro é x. Esse exemplo é do módulo de vocês, tá? Então, vamos lá. A minha hipotenusa ao quadrado é 54 ao quadrado. E aí eu venho com o meu lado B, que eu já tenho, que é 3 raiz de 2, e o meu lado C, que é quem eu quero encontrar, que é x ao quadrado. Aplicando aqui aquela propriedade de simplificação de radical, eu posso retirar o 54 aqui, né? Retirei 54. Aqui eu vou aplicar o quadrado no 3, que vai ser 9, e tirar a raiz aqui do 2, né? Porque o meu índice aqui também é 2, então eu tiro. E fiquei com essa multiplicação. E repetir aqui o x. Então, resolvendo isso aqui dá 18, né? Já passei logo para lá. Então, fiquei com 54 menos 18, porque aqui estava positivo, igual a x ao quadrado. Então, meu x ao quadrado vai ser igual a 36. Meu x vai ser raiz de 36, raiz quadrada de 36. Meu x vai valer 6, ou seja, a medida ali do meu lado C do triângulo vale 6. Vamos ver agora algumas relações métricas que estão presentes no triângulo retângulo.
Essas relações vão servir, né, para relacionar os elementos de um triângulo retângulo com as medidas, ou seja, se a gente tem ali uma altura, um lado, uma projeção, a gente vai poder trabalhar com eles e descobrir ali medidas dos lados desse triângulo retângulo. Os elementos que a gente vai encontrar e que nós vamos estudar e relacionar aqui dentro do triângulo retângulo. Primeiro, o A é a medida da hipotenusa, B é o cateto e C é o outro cateto. Isso aqui a gente já viu lá na parte de Teorema de Pitágoras. Agora, nós vamos selecionar os elementos do triângulo retângulo, que é a altura relativa da hipotenusa, que é o H, M, projeção dos catetos, e C sobre a hipotenusa, e N é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. As fórmulas que a gente tem aqui, né? A gente vai utilizar. Quando o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto entre a medida da hipotenusa e a medida da sua projeção sobre a hipotenusa. Então, a gente tem aqui um B ao quadrado, V igual, né, a A vezes N, e um C ao quadrado igual a A vezes M. Essa é a primeira fórmula, ou seja, a fórmula das projeções das alturas dos catetos. Depois eu tenho o quadrado da medida da altura relativa da hipotenusa é igual ao produto entre as medidas das projeções. Então, eu tenho, se eu quiser calcular ali a projeção dos catetos ou a altura da hipotenusa, eu vou pegar um H ao quadrado vezes M, né, igual ali a M vezes N. O produto, né, das medidas dos catetos é igual ao produto entre a medida da hipotenusa e a medida da altura. Então, eu tenho A vezes H, que é igual a B vezes C. A soma da medida das projeções dos catetos sobre a hipotenusa é igual à medida da hipotenusa. Então, eu tenho A, que é uma da medida da hipotenusa, mais M, né, igual a M mais N, que é a projeção ali dos catetos. Então, vamos trabalhar aqui com alguns exemplos. Vamos ver ali alguns exemplos. Eu tenho o triângulo ABC e as medidas B, H e N para descobrir aqui dentro desse triângulo, tá? Então, vamos lá. Como o meu C vale 6 e o meu A vale 10, nós temos que C ao quadrado, né, que é ali aquela projeçãozinha que a gente vai ver, vezes A, né, igual a vezes N, vai ser 6 ao quadrado igual a 10 vezes N. Dividindo aqui, eu tenho 36 sobre 10, 3,6. Ou seja, já encontrei aqui a primeira projeção do meu cateto, que é o N, que mede 3,6. Eu tenho a outra medida ali, né, que é M mais N igual a A. Eu sei que meu A vale 10, então eu vou somar. M mais N, que eu já encontrei o valor, que é 3,6, tem que ser igual a 10, né? Que o meu 10 é o A. Fazendo essa subtração aqui, eu encontrei 6,4, ou seja, um lado da minha projeção é 3,6 e o outro lado é 6,4. Eu tenho B ao quadrado igual a A vezes M, que é a medida da hipotenusa, o cateto ao quadrado e a projeção desse cateto. Eu preciso descobrir, né, o tamanho do cateto. Eu tenho B ao quadrado igual a 10, que é a medida da minha hipotenusa ali, 6,4, que é a medida da projeção do meu cateto. Fazendo essa multiplicação aqui, eu encontrei 64. Preciso calcular a raiz quadrada de 64, que vai ser 8. Então, já encontrei a medida de um lado do meu cateto, que é 8. A hipotenusa vale 10, o cateto do lado B vale 8. E agora eu vou encontrar aqui a medida das projeções ali das alturas, né? Então, eu tenho 8,6, 8 vezes 6 e 10 vezes H. 8 vezes 6 eu tenho 48 e 10 vezes H eu tenho 10, né? Como meu 10 aqui está multiplicando com H, eu passo para o outro lado dividindo. Então, eu achei aqui a medida da altura do meu triângulo retângulo, 4,8. Então, eu encontrei a projeção do cateto M, a projeção do cateto N, a medida do lado B e a altura do meu triângulo, tudo com as relações trigonométricas que nós vimos aqui no vídeo. Agora eu deixo a atividade do módulo 2 das páginas 8, 9 e 14, 15 para ser entregue no dia 3/8. Até o próximo vídeo.